Deus nos falou pelo Padre Paulo Renato. Ele se preparou, eu sei. Ele rezou, eu sei. No sábado, quando eu encontrei com ele lá no Cine, ele falou: preocupado com a palestra de sexta-feira. Eu falei: pois é bom que fique mesmo, que o povo lá é terrível. Brinquei com ele. Então, vá bem preparado. Reze muito. Entendeu? E a mesma coisa com o Rinaldo. O Rinaldo me ligou na terça-feira, né, ontem de manhã, cedinho, às 8 horas, ele falou assim: estou preocupado com a palestra hoje à noite. Olha só, você pensa que é fácil, você fala, não é fácil, não. Estou preocupado com a palestra hoje à noite. Eu falei: não, fale aquilo que Deus colocar no seu coração. É isso que o povo precisa ouvir, é isso que nós precisamos ouvir. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que o Padre Paulo Renato, ele começou a fala dele na segunda-feira, vocês com certeza vão lembrar, citando uma passagem de Apocalipse, do capítulo 2. Vocês lembram? A passagem é esta. Procurei lá na Bíblia. Conheço a conduta de você, seu esforço e sua perseverança. Sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Mas, lembra? Mas uma coisa eu reprovo: você abandonou o seu primeiro amor. E continua a palavra dizendo: preste atenção, repare onde você caiu, converta-se e retome o caminho de antes. É isso que está escrito na passagem que você foi. Aí a gente fica pensando assim: mas como é que esse padre vem aqui e tem a audácia de falar um trem desse para a gente? Mas foi o que Deus colocou no coração dele e que a gente precisava ouvir. Talvez algo que a gente nem de longe imaginaria que fosse citado nessa passagem bíblica. Mas uma coisa eu reprovo: você abandonou o seu primeiro amor. E o tema da palestra dele foi motivação e conversão pastoral. Essa expressão, conversão pastoral, tem que ficar na nossa cabeça e deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Porque até então, até tem pouco tempo atrás, a igreja não falava de conversão, era conversão pessoal. Agora é conversão pastoral. Ou seja, a conversão, ela tem que atingir a nossa ação pastoral. Aí ele foi falando, a certa altura ele citou uma frase do teólogo André Stolz-Feuer, que é a seguinte: a coragem de renovação é a única garantia do futuro. E várias vezes ele disse: a igreja tem que acompanhar os novos tempos e encarar de frente os novos desafios. Há 20 anos atrás, a ação pastoral era diferente. Eu conversava ontem com um jovem, eu disse que quando eu era seminarista aqui nessa paróquia, nos anos de 90 e 91, existia uma pastoral da juventude que era a melhor de todas da diocese. A gente falava e os jovens respondiam na hora. Era encontros, era debates, era teatro, júri simulado, torneio de futebol, torneio de grupo, aniversários, missas, encontros, retiros. Era uma briga até para assumir o compromisso. A gente falava e já tinha uma resposta imediata. Passados quase 20 anos, não é mais assim. Não é mais assim. Então dá para a gente entender
uma conversão pastoral que responda mais aos desafios de hoje. Depois ele citou: somos chamados a ser discípulos e missionários de Jesus Cristo, do documento de Aparecida. Ele citou diante de uma sociedade hostil à tradição cristã. Ou seja, o pessoal ataca aquilo que é evangelho. O ensinamento de Cristo hoje parece que não se discute mais no meio de muitos organismos na sociedade. Pelo contrário, pior ainda, eles atacam quando a igreja defende a vida, quando a igreja defende a justiça, quando a igreja defende a família, e por aí vai. Aí ouvimos a expressão: somos chamados a repensar. Lembra que eu falei isso? Repensar, ou seja, pensar de novo. Foi pensado no passado, agora é preciso repensar. E ele disse: repensar profundamente e a relançar com fidelidade e audácia nossa missão como igreja. Trata-se de confirmar, renovar e revitalizar a novidade do Evangelho. Ou seja, a novidade do Evangelho é sempre a mesma. A missão é sempre a mesma. Agora, o método, o caminho, o jeito, a partir dos desafios de hoje, muda. Por isso é preciso repensar e relançar a mesma novidade de sempre, que Jesus veio ao mundo para salvar cada ser humano. E aí ele citou 3 coisas: cuidar dos discípulos e missionários. Cuidar dos discípulos e missionários como forma de renovar, confirmar e revitalizar a novidade do Evangelho. Os discípulos e missionários que já estão na igreja, gente, como ele disse aqui, se não me falha, isso está acontecendo na palavra do coração de Jesus. Isso acontece. Aqueles que estão engajados, vocês, nas séries, nas pastorais, em todas as forças vivas da paróquia, entendeu? Estão sendo cuidados pelos sacramentos, pelas formações, pelos retiros, pelas reuniões, etc. Tá? Mas depois ele citou: é preciso cuidar dos ex-discípulos e missionários. Quem são os ex? Ou seja, aqueles que já estiveram na nossa comunidade, participaram e se afastaram. O que aconteceu? E como cuidar deles? Como ir atrás deles? De que maneira novamente atraí-los para a comunidade? É um desafio. E depois ele citou: cuidar dos que nunca foram discípulos e missionários. Aqueles que estão realmente afastados e que ainda não fizeram uma experiência de fé na comunidade. Isso é muito difícil. É difícil, é um desafio muito grande. Eu comentava numa reunião que eu tive, não lembro agora com quem, mas quando eu vou rezar pela paróquia, eu faço isso todo dia, e eu fico, é como se eu conseguisse um pouco olhar de cima assim a paróquia. Então eu vejo pastorais, movimentos, eu vejo os grupos na paróquia e fico feliz e louvo a Deus. Depois eu olho para aquele lugar onde eu sei que ainda está faltando chegar o Evangelho. Aquelas ruas, às vezes bairros inteiros, às vezes comunidades que ainda nós não conseguimos atingir. Não chegamos lá ainda. E é um desafio. É difícil. Tenho certeza que todos aqui têm a vontade de chegar lá e mudar a história. Mas se fosse simples, já teria sido feito há muito tempo. O desafio é grande. Por isso, ele nos convidou, o Padre Cláudio nos convidou a uma conversão pastoral. Passar de uma mudança de mentalidade para uma mentalidade de mudança. Essa mentalidade de mudança
nossa ação pastoral. A gente perguntar assim: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O trabalho pastoral que eu estou fazendo é o melhor? Ou melhor ainda, no que eu posso melhorar no trabalho que eu realizo na palavra? Para que outras pessoas sejam atingidas, recebam o Evangelho